Tem alguém aí? Alô, som. 1, 2, 3, testando. Espero que esteja tudo bem. Desculpa pela piada. Meu nome é Thiago Quadros, sou desenvolvedor aqui na Delxis e nesse primeiro vídeo aqui do canal, um dos primeiros vídeos do canal, eu vou estar trazendo alguma coisa mais técnica aí, né? A gente tentar trazer um pouco mais de conceito. E eu pretendo nesse vídeo estar falando de uma coisa que a gente usa bastante, mas tem gente que não entende ainda o porquê exatamente, né? Então, no vídeo de hoje eu pretendo trazer um resumo sobre NPM, o que que funciona, qual que é esse sistema, né? Esse ecossistema em que a gente se coloca e como que as coisas funcionam, tá? Eu não espero que tu tenha nenhum conhecimento prévio. Eu posso falar alguma coisa que pode acabar envolvendo alguma pesquisa, né? Mas nada que um pouquinho de Google ou a dúvida nos comentários que vá ser respondida, né? Nada fim do mundo. Tudo dentro da normalidade. O que é importante de notar? Quando a gente fala de NPM, a gente tem que falar de uma outra coisa em específico, para a gente ter contexto total. A gente precisa falar de servidores Node, né? Então, basicamente, a gente tem o Node.js, né? Que é comum a gente instalar quem está estudando, né? Quem já viu um pouquinho, por exemplo, de React, ou já viu algum pouquinho de Express, né? Acaba tendo que instalar o Node em algum momento na sua máquina, no seu ambiente de desenvolvimento. E a gente vai ter o Node como um ambiente que então executa basicamente código JavaScript, né? Seria o equivalente para a gente ter, por exemplo, o Apache rodando código PHP. Então a gente tem basicamente um servidor no Node.js, ele pode rodar o nosso arquivo JavaScript, ele pode interpretar esse JavaScript. Só que o que que acontece? Tem muita coisa legal na internet, muitas vezes, que a gente não quer reinventar a roda. A gente quer utilizar aquilo. Quando a gente quer utilizar aquilo, a gente geralmente vai chamar isso de dependência. E daí que entra o NPM. Então, a primeira pergunta que todo mundo tem: o que é NPM? NPM vai ser para nós, basicamente, uma ferramenta para gerenciar essas dependências, né? Então, eu tenho o meu servidor Node, eu tenho as dependências que estão da minha aplicação nesse servidor Node, e essas dependências são gerenciadas pelo NPM. Daí que vem o comando mais comum quando a gente baixa alguma aplicação que a gente tem que rodar. A gente foi lá, fez o clone do código de alguém no GitHub na nossa máquina, e daí diz, e agora, o que que eu faço? Eu executo o comando npm install, tá lá nas instruções para mim. Tá, mas o que que eu estou fazendo quando eu estou instalando isso? Daí uma coisa que é importante de notar é o seguinte: a gente tem o nosso código autoral. E a gente, dessas coisas que a gente tem ali da internet, que a gente pegou, que as dependências que a gente baixou porque eram interessantes, às vezes eu posso ter um cenário em que eu digo assim, tá, mas eu não quero ter que ficar movendo isso com o meu código o tempo todo, porque o meu projeto com todas essas dependências, ele fica muito pesado. Então, como que eu resolvo isso? Eu resolvo isso basicamente terceirizando a responsabilidade dessas dependências para NPM, que daí é o site que a gente tem aqui também, que a gente pode acessar. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no site da NPM, vamos trazer um pouco do contexto. O que, que seria uma dependência? Eu posso digitar aqui o Express. E a gente pode vir aqui e a gente vai achar a dependência do Express, que é basicamente um framework minimalista, né? É o mínimo do mínimo para a gente ter uma API ali, né, com um servidor Node. Então vai ter aqui suas descrições, as suas opções. Mas o resumo da jogada é: npm serve para eu ter essas ferramentas acessíveis a um comando no meu servidor Node. Então eu vou executar npm install o nome do que eu quero instalar e desde que eu tenha escrito o nome correto, isso vai acontecer. Mas como que eu controlo o que que eu quero instalar, o que que eu tenho instalado e aonde as coisas estão instaladas? E daí aqui eu vou fazer o seguinte: isso é uma coisa no campo da experimentação, então sempre os comentários aí são importantes, né? Um feedback, alguma opinião aí para a gente sempre poder melhorar o conteúdo. Mas vamos supor, eu já tenho o Node instalado, tá? Aqui, então nesse vídeo eu não vou estar abordando a instalação do Node, mas dentro de um ambiente com o Node instalado, como que eu consigo pegar o meu projeto e inicializar esse controle de dependências,
vincular uma dependência no meu projeto e daí depois passar isso para outra pessoa ou controlar essa relação de arquivos instalados e executados. Vamos ir rapidinho para o VS Code aqui, tá? Eu vou estar usando o VS Code, mas vocês precisam mesmo, nesse momento, apenas do terminal, tá? Então, tendo um terminal, pode usar o editor de código que vocês desejarem. E aqui, basicamente, vai ser o seguinte. Eu estou numa pasta em branco. Eu vou mostrar aqui o que é o processo do zero. Geralmente, a gente for fazer, por exemplo, lá alguma aplicação, a gente pode acabar fazendo um npm create alguma coisa, ou um npm install alguma coisa. Mas se eu for fazer do zero, a minha relação, a primeira comando que eu vou executar é o npm init. E com o npm init, ele vai me passar uma série de perguntas para eu preencher, para ele montar o meu primeiro arquivo, que vai ser o controle dessas dependências instaladas. Daí o nome desse arquivo vai ser o package.json. Não confunda com o package lock. O package lock.json eu vou estar abordando logo mais. Mas a gente tem uma diferença, essa diferença ela é importante. Então deixa eu vir aqui, por exemplo, e fazer npm init. E ele vai perguntar para mim qual que é o nome do pacote, né? Aqui ele está explicando para mim várias coisas, mas eu posso colocar o nome do pacote. No nosso caso aqui eu posso escrever, por exemplo, tutorial npm. De qual que é a versão, né? Ah, já está na versão 1.0 ou já está na versão 0, né? Aqui tem uma outra dica que é muito importante, pontual, mas é muito importante. Quando a gente está falando de parênteses, a gente está falando de valores que são por padrão. Então, nesse caso aqui, se eu só apertar Enter, ele vai considerar o valor entre parênteses. Ele vai preencher lá para mim 1.0. Quando não tem valor entre parênteses, significa que vai ficar em branco se eu apertar Enter. Então, a descrição eu posso colocar aqui um dos primeiros vídeos do canal da Delxis, né? E daí aqui o entry point, eu posso só apertar enter. Nesse caso aqui não vai fazer para nós diferença, nesse exemplo, qual que é o entry point, tá? Mas seria basicamente o arquivo inicial, tanto que segue com o nome index.js, porque a gente está acostumado que uma página inicial no site é index.html, ou se é um arquivo PHP, index.php. Index é um nome que representa alguma coisa dentro do contexto. No nosso caso, ponto de partida ou entry point. Comando de teste? Não vai ter comando de teste. Repositório do Git? Nesse caso não vai ter repositório do Git. Palavra-chave? Também não vai ter. Autor? Vamos colocar aqui Thiago Quadros e viewers. Vocês estão comigo nessa. Qualquer coisa, dúvida nos comentários. É a parte da participação de vocês. Ou like aí, quem gostou, né? Muito importante. A licença aqui eu também vou pular. E daí aqui ele me confirma, pô, tá tudo ok? Sim ou não? Aperto o Enter para pegar o valor entre parênteses, ok. E ele criou aqui para mim o package.json, tá? O package.json, então, ele vai ter as informações básicas do nosso projeto, ele vai ter os comandos que a gente pode executar, os scripts, para iniciar a aplicação, para fazer um build da aplicação, que é para gerar uma versão final para o servidor de produção e coisas do tipo. A gente vai ter ali as questões do autor. Mas a principal jogada que a gente vai ter aqui, que vai ser a mais importante para nós, vão ser as dependências e as dependências de desenvolvimento. Que daí o que é isso? Agora nós vamos começar um pouquinho da nossa associação. Nós vamos imaginar que a nossa aplicação é uma receita. Então aqui nós estamos fazendo um bolo de cenoura com calda de chocolate. Fiquei com vontade só de lembrar. Mas a gente está pensando nisso. O que é importante para mim? É o seguinte agora. Eu quero instalar uma dependência. Vamos supor que eu queira instalar o Express. Eu quero fazer uma API aqui. Aqui vai ser o seguinte agora. Eu vou adicionar os ingredientes que eu preciso para fazer essa receita. Esse tutorial npm, esse bolo de cenoura. Então eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte. Eu tenho npm install. E daí eu vou colocar aqui para mim o nome da minha dependência. Como que eu sei o nome da minha dependência? Eu venho no site do npm e eu procuro por este comando aqui. Ou tu vai encontrar no teu tutorial que tu está seguindo, no projeto que tu está pensando. Toda vida que a gente vê npm i
ou npm install, a gente quer instalar essa dependência. E o nome dela está aqui para mim, Express, ou eu posso conferir aqui no título. Então, eu vou vir aqui e eu vou escrever Express. De preferência, eu vou escrever corretamente, né? Falam que ajuda bastante. Eu vou apertar Enter, vai ter um processo de carregamento que depende da internet e vai aparecer uma mensagem aqui. E aqui uma dica muito importante, leiam com carinho, leiam com carinho. Aqui, muitas vezes, tá, e agora deu certo ou deu errado? Não tenho nenhum aviso de erro, então apareceu para mim, adicionado 66 pacotes e auditado 67 em 2 segundos. Aqui é um outro truque que pega. É uma coisinha um pouco mais avançada, mas é importante. Eu instalei uma dependência. Só que essa dependência ela pode ser feita de várias outras dependências. Então, olhem, eu instalei uma única coisa, o Express. Olha a quantidade de pastas na minha Node Modules. Tá? E aqui eu vou fazer uma relação que vai ajudar talvez um pouco. Entendam que eu comprei um produto para fazer o meu bolo. Então eu comprei agora, não foi um ovo, que o ovo é uma coisa individual que provém de uma galinha. Eu comprei uma farinha aqui. Só que a farinha, tu vai olhar lá, às vezes ela tem mais coisas, né, do que só um produto. Então imagina que quando eu compro algo no mercado para fazer uma receita, que é o meu projeto, essa coisa ela pode ser composta de várias outras coisas. E daí aí a gente tem um cenário que a gente tem uma dependência de dependência, e essa outra dependência pode ter outras dependências, e assim eu posso criar uma árvore de dependências porque eu instalei uma coisa só. Então, resumo da história. Aqui eu instalei o Express. Mas aqui na Node Modules eu tenho mais coisas. E daí a gente vai aplicando assim. O que são então as dependências na jogada para nós? São os ingredientes que eu preciso para fazer a receita. Então, o que eu preciso para fazer o meu bolo e fazem parte do bolo. A farinha faz parte do bolo. O achocolatado faz parte do bolo. O leite faz parte do bolo. Os ovos fazem parte do bolo. Mas e se eu tenho uma dependência que eu preciso ter para fazer a minha receita, mas ela não faz parte do bolo? Ela não fica no bolo na versão final. Ah, além de tudo isso, eu preciso de uma forma, eu preciso de uma batedeira. Quando eu estou falando disso, eu estou falando de dependências de desenvolvimento, que eu e tu, como pessoas desenvolvedoras, a gente precisa. Mas na prática, não vai lá para a versão final. Isso não é para afetar o usuário. Daí eu preciso instalar as coisas como dependências de desenvolvimento. E daí aqui a gente vai ter um comando para nós, em que a gente vai poder instalar essa dependência. Então vai continuar sendo npm install, mas essa dependência ela vai ter uma virtude só no ambiente de desenvolvimento. Que aqui a gente pode pegar como exemplo, a gente pode pegar o Jest. O Jest é uma ferramenta para testes, basicamente, né? É uma biblioteca para testes, uma dependência para testes que a gente tem, tá? E qual que é a jogada? Aqui tem um veneno. O npm install está me dizendo só fazer npm install. Mas se eu faço npm install, significa que essa é uma dependência de produção. É uma dependência que faz parte do bolo. E no nosso caso a gente sabe que não é. Os testes, eles são para nós no ambiente anterior, quando vai para o cliente final, ele não vai executar os comandos de teste para nós. Ele vai simplesmente querer usar a aplicação. E daí aqui geralmente vocês vão ver coisas com -d ou save dev, tá? E daí quando eu coloco save dev, basicamente eu estou dizendo, eu quero adicionar isso como dependência, eu quero adicionar isso no ambiente de desenvolvimento. Mas quando eu der o build, quando eu fazer a versão final da minha aplicação e mandar para o servidor de produção, eu não quero que vá. Então agora, quando eu fazer o Jest aqui, ele vai executar para minha instalação e lembra daquela coisa. A dependência pode ter outras dependências. Então eu posso ter um cenário em que eu tenho o meu ambiente de desenvolvimento com algumas ferramentas, essas ferramentas são compostas de outras coisas, e eu tenho os meus ingredientes, que podem ser coisas sozinhas ou coisas que dependem de outras coisas. E daí agora eu dei o comando, ó, aqui a gente já teve um outro cenário.
eu recebi o warnings. Mas eu não recebi erro. Então, quando eu receber erro, por exemplo, tentar instalar uma dependência que não existe, vamos fazer aqui npm install grêmio campeão de tudo. Eu vou dar um enter aqui e ó, apareceu o erro. Então, não existe por que entrar em pânico e não conseguir ler o que está no terminal. A gente sempre olha com carinho para tentar entender. Aqui eu ainda recebi, ó, code 404. Famoso não existe, né? Então, aqui beleza. Eu já tenho a minha visão. E com isso, eu tenho as minhas dependências de produção e as minhas dependências de desenvolvimento. Só que a Node Modules agora, se a gente vir aqui revelar no localizador, por exemplo, e a gente tentar obter as informações da pasta, eu tenho um projeto que eu nem comecei, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês no monitor, ó. Eu tenho um projeto que eu nem comecei nada e ele já tem uma Node Modules de 25 MB. Imagina agora, eu não escrevi nenhuma linha de código e eu já tenho 25 MB. Imagina ter que ficar transportando tudo isso aqui lá para o Git ou num pendrive. Vamos ser bem primitivo, vamos imaginar um pendrive. Vai dar muito trabalho. Então, qual que é a nossa jogada aqui? E aqui é o truque, é o principal da aula aqui que eu quero que vocês tenham em mente. É o seguinte, eu vou ter aqui a Node Modules, a package lock e a package JSON. Então, eu tenho um projeto, uma receita que eu quero fazer. Para fazer essa receita, eu preciso de alguns ingredientes que vão no produto final e eu preciso de algumas ferramentas para eu poder trabalhar e fazer isso funcionar. Esse cara aqui, o package.json, é a receita. É a lista de compras do mercado para ti também. Então isso aqui é a única coisa que tu precisa para começar a receita. Agora vamos supor que eu faça um bolo muito melhor que o teu. E tu diga o seguinte, Thiago, eu quero saber exatamente qual que é a marca e qual o preço que tu pagou em cada produto. Isso é a package lock. A package lock para nós, ela é para ser um controle da instalação do que foi feito naquela versão que está naquela máquina naquele momento. Então a gente tem aqui, por exemplo, todas as dependências, até aquelas que a gente não instalou pelo comando, que elas vieram como consequência, e a gente vai ter a versão delas, a gente vai ter basicamente aonde que foi baixado, se é de dev ou não é de dev, e todos os detalhes que precisa. A package lock não é um arquivo que a gente vai olhar muito para ele, mas é basicamente, se tu quer saber por que quando tu instala um package JSON de um projeto muito antigo, na tua máquina não funciona e numa máquina antiga, no cara que tu fez lá 10 anos atrás ainda funciona, tu vai ter que conferir a package lock dele para ver qual versão que tu está instalando diferente da versão dele. Package JSON vai tentar muitas vezes pegar aqui para nós as versões citadas ou versões melhores. E no package lock, se a gente executar o npm install e a gente ter um package lock na nossa pasta, ele vai instalar exatamente essas versões de novo. Porque ele vai dizer o seguinte, eu tenho a nota fiscal para ir no mercado e comprar exatamente o mesmo produto, da mesma marca, pelo mesmo preço. E daí o que é a Node Modules para nós na jogada? É a sacola com as compras. Então, basicamente, eu tenho aqui a minha sacola com as compras, com tudo que eu tenho, né? Então, a package JSON é o que eu preciso para fazer a receita. A package lock é o controle do que eu peguei de cada ingrediente para fazer a receita. Qual que é a marca, qual que é o valor, qual que é a versão. E a Node Modules, efetivamente, é os produtos que eu vou usar para fazer a receita. Então, eu preciso ter a pasta Node Modules para poder executar o projeto. Eu preciso do package JSON para saber o que eu preciso ir lá no mercado e colocar na minha Node Modules para poder criar o projeto. E o package JSON é a comprovação de que isso aconteceu e qual é a versão, qual que é o valor que eu paguei por cada coisa. Essas três entidades aqui, essas três relações que eu falei aqui, elas também se aplicam para a maioria dos outros controles, tá? Então, assim, às vezes vocês vão ver lá os comandos yarn
ADD, né? Que seria assim, seria YARN ADD, o nome da dependência. É a mesma coisa, tá? O Yarn é uma outra gestão de dependências, o Composer para o PHP é uma outra gestão de dependências, e quase todo grande serviço de servidores vai ter alguma mecânica para gestão de dependências para nós, tá? Com isso, resumo o que eu queria estar abordando nesse primeiro vídeo, né? Acabei me passando um pouquinho mais, mas esse é o mundo da gravação, esse é o mundo sem recortes aí. Espero que tenha ficado nítido. Se ficou alguma dúvida, deixe os comentários. Peço que deixe um like. E peço que faça o voto de confiança de se inscrever no canal. Porque eu, particularmente, assim como o resto do time da Delxis, a gente pretende estar lançando conteúdo aí com uma certa frequência aqui no nosso canal, que está começando agora nesse momento. E no mais é isso aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.